Olá, estamos à Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí estudar mais um pouquinho sobre a nossa amada Mãe Umbanda, falando agora de um tema que é muito importante dentro de um terreiro de Umbanda, dentro de uma casa de axé, né? Que é o assentamento. Vamos colocar mais esse vídeo nessa playlist que já está assim, ó, recheada de vídeos, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre assentamento. Você sabe o que é um assentamento dentro de um terreiro de Umbanda? Você sabe para que serve? Vamos lá. Olha, na Umbanda, o assentamento serve como um ponto de força e conexão com as entidades espirituais e com os orixás, tá? Então, assim, todo terreiro tem que ter assentamento, tá? Todo, sem distinção, tá bom? Quando não se tem, né, é porque de alguma forma, né, no plano espiritual, a espiritualidade organizou, né, aquela casa de axé de uma forma que não necessariamente ali precisaria naquele momento, né? Mas quem sabe mais à frente, tá bom? Mas vamos lá dentro do que é de rotina, dentro de um terreiro de Umbanda, tá? O assentamento, ele serve para fortalecer o trabalho espiritual, oferecer proteção e direcionar energias, não somente para os médiuns, mas também aí os guias de Umbanda, né? É um local onde, né, é um local onde ficam esses assentamentos, é um local onde é colocado vários elementos com poderes mágicos, né? E são todos esses elementos têm que ser consagrados para ser colocado ali, né? Criando um portal para a atuação das entidades e dos orixás. Mais detalhadamente, a gente pode falar aí um pouco mais ainda, né? Que os assentamentos, deixa eu arrumar aqui o material que eu preparei. Que os assentamentos, né, eles criam um ponto de ancoragem, né, criam um ponto ali aonde orixás e os guias ali trabalhando essas energias dos orixás vão poder estar atuando, né. O assentamento serve como um ponto de referência para a entidade que está trabalhando sob a égide daquele orixá, né, facilitando sua atuação e manifestação durante os trabalhos, né, durante as giras, durante as sessões dentro do terreiro. Ai, gente, me perdoa, deixa eu silenciar aqui o celular para não ficar dando barulho aqui direto, tá? Me perdoe. Para que serve mais? Para atrair e direcionar as energias durante aí esse trabalho, tá? O assentamento, ele... Ih, gente, subiu aqui. O assentamento, ele faz através dos seus elementos consagrados, né? Ele atrai e direciona as energias daquela entidade, seja da esquerda, seja da direita, para o trabalho, para a sessão, agir ali naquele terreiro, naquele dia, em todos os outros dias que seguirão aí, né? Auxiliando diversos tipos de trabalho, como de descarrego, de proteção, de cura, né? Então, todos os tipos de trabalho, eles vão sendo direcionados, né, e fortalecidos com o uso das entidades, né, desses assentamentos aí, tá bom? E para que serve também, né? Para fortalecer a casa e o médium, né? Por quê? Como vai ancorar essa energia, né? Isso estabelece uma ligação entre o médium e o guia espiritual, tá? Ó, o assentamento, ele fortalece o vínculo entre o médium e a entidade, além de fortalecer a casa de Umbanda como um todo, no geral, né? Tornando-a um local de proteção, um local de força e seguro, né? Então, assim, ali dentro, os médiuns, né, todos aqueles servidores daquela casa estão ali protegidos, né? Por conta dos assentamentos, às vezes é mais de um, né? Dependendo da situação, existem vários pontos, tem o da esquerda, tem o da direita, tem o do Gongá, né? É necessário para criar, né, toda essa área de proteção, de força, de axé, para que as giras, as sessões possam acontecer, né? E aí, ele também é algo que é o principal dele, como eu já disse, é a proteção e a defesa da casa,
tá? Principalmente os da esquerda. Por quê? O assentamento ele pode ser utilizado como um ponto de proteção contra energias negativas e forças desequilibradas, criando um escudo energético. Então, tanto da esquerda quanto da direita, porque ali, aquele que é ali no gongá, né, ele vai estar emanando uma energia muito forte ali, que também ajuda nessa proteção, né? Ele é um mistério, ele é um segredo dentro de um terreiro, né? Os da esquerda, os senhores Exus e senhoras Pombagiras, eles vão estar trabalhando ali, né? Todos aqueles elementos que foram consagrados dentro daquele assentamento para criar um campo de proteção ao redor de todo o terreiro. Então, assim, tudo tem sua funcionalidade, né? Então, se você não sabe, se você não entende, geralmente os assentamentos, eles não ficam à mostra, né, no geral, que tem ali dentro dele. Por que não? Porque isso facilitaria para que pudesse ser quebrado todo esse axé, né? Então é por isso que eles são às vezes enterrados, né? São guardados dentro de um quarto de axé, né? Ou dentro faz um buraco mesmo e ali deposita. Às vezes são mais os guias, né? Possuem assentamentos deles próprios, né? Então, tudo, gente, é para completar, né, essa proteção, essa força energética dos guias, eles atuando dentro da força dos orixás, tá? E qual que é a diferença entre assentamento, que é um escudo energético de proteção, né, uma cúpula de proteção, e a firmeza, né? Porque, Paula, eu faço firmeza todos os dias. Qual que é a diferença da firmeza para o assentamento? Então vamos lá. Todos os dias que eu digo é porque na segunda, hoje é segunda, né? Hoje a gente está no dia 28 de julho de 2025. Então hoje é segunda, dia de firmar pretos e pretas velhas, né? Também Exu, Pombagira, Exu Mirim, Malandragem, né? Então assim, qual que é a diferença? Eu faço as firmezas. Qual que é a diferença? Vamos lá, ó. Enquanto o assentamento é um ponto de força permanente, que ele vai ficar ali fixo, permanente ali, né? Apesar de ter alguns elementos são ali alimentadores daquele assentamento, né? Mas, no geral, eles são fixos, né? A firmeza é de uma forma mais simplificada, sabe? Ela já não é fixa, ela é de apoio aos assentamentos. Então, vários assentamentos dentro do terreiro, assentamento de orixás, né, de guias e tal. Esses assentamentos, eles vão ser ali como o fixo, né, aquilo que está ali, está direcionado para aquele objetivo e aquilo ali não vai ser mudado, né, dentro da doutrina daquela casa. E aí as firmezas, elas vão ajudar a dar um apoio para esses assentamentos, né? São utilizadas para facilitar a atuação da entidade, né? Então, assim, a gente consegue entender que a firmeza você vai tirar a taça da pombagira ou a quartinha, né, para lavar e tal, vai colocar a vela, às vezes você vai mudar todos aqueles elementos ali da firmeza, né? Você colocava uma coisa X, Y dentro de uma quartinha e agora você não coloca mais. No geral, às vezes, né, pode-se fazer assentamento dentro de alguidar, dentro de quartinha, e aí, pelo menos aqui na casa de geração, a gente coloca fixo, de maneira que ele não é nem mexido ali, né? Alguns são enterrados, de maneira que não são mexidos também, entenderam? Então, é dentro desse significado que a gente vê o diferencial, porque o assentamento, ele não vai mudar. Já a firmeza, você pode mudar esses elementos, tá? Então, ela é mais de você fazer mais continuamente, né? O assentamento ele vai ficar fixo, ele vai ser alimentado, sim, né? Por velas, né? Essas coisas assim, né? No candomblé, às vezes, alimenta com outros tipos de elementos, né? Que eu não vou entrar nessa didática, porque eu tenho que falar o que é da Umbanda, né? Mas, no geral, ele é fixo, tá? No geral, ele é fixo, principalmente quando é um altar, né? Quando tem uma pedra, um altar, uma pedra fundamental dali do terreiro, do barracão de candomblé, é fixo, dali não vai mexer, tá? E a firmeza não, a firmeza você muda
os elementos, tá bom? Então, assim, em resumo, o que a gente pode dizer? No geral das coisas, né? O assentamento é um elemento fundamental na Umbanda, utilizado para estabelecer uma conexão profunda com as entidades, com os orixás, fortalecendo o trabalho religioso e trazendo proteção e direcionamento energético para toda a gira, para todos os médios, para todos os consulentes, os assistidos ali pelaquela casa, né? Então, uma casa, né, que não tenha um assentamento, com certeza o dirigente daquela casa, né, ele vai arrumar outras formas de trazer essa segurança. Por exemplo, o meu tio, né, quando ele começou os trabalhos dele, na casa dele, no quartinho, né, ele alugava a casa e um quartinho ele deixava só para o terreiro, ele não tinha assentamento, mas ele tinha firmezas muito fortes, espalhadas por todo lado, né? Então, assim, mas depois, quando ele foi ajudar um amigo dele, né, no terreiro do amigo, então ele começou a tocar o terreiro junto com o amigo, né? Aí, lá nesse terreiro, tinha assentamento e foi ali trazida a proteção para que aquele trabalho pudesse se realizar, porque era uma casa que era muito mais ampla, era muito mais procurada, né? Mas já vi pessoas que não usam assentamento, né? Mas com certeza no plano espiritual, os trabalhos eles são direcionados de acordo com que não traga nenhum malefício para essas pessoas. Agora, quando é uma casa que recebe muita gente, não tem como deixar de ter o assentamento se recebe muita gente, sabe? Porque é necessário. Aqui é casa de oração, que não é um terreiro propriamente dito, né? Nós somos uma casa de oração e estudos, né? Eventualmente são aplicados alguns passes, são feitos alguns auxílios fraternos, né? Para irmãos que necessitam, tudo com direcionamento da espiritualidade, né? Quando é no presencial, quando é online também tem um direcionamento da espiritualidade, mas sem incorporação, né? No tocante quando é um auxílio fraternal online. Mas aqui a gente tem assentamentos, temos nos assentamentos, temos as firmezas, apesar de não ser um terreiro propriamente dito. Mas o trabalho da gente é muito amplo no plano espiritual, então a gente necessita de muita proteção para que o trabalho possa se realizar. Então é isso, eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né? Se você entendeu, né? Coloque aí nos comentários também que você conseguiu entender a importância disso, principalmente se você trabalha em uma casa de axé. Aí você diz o quanto que isso é importante lá na casa de axé que você trabalha, tá? E se você ficou com dúvida, deixa aí nos comentários. Se não quiser falar aqui, entra no nosso Instagram, tá aí na descrição desse vídeo, o arroba, né, para você chegar lá no Instagram da Casa de Oração. Entra lá e faz uma pergunta, né, direto, manda uma mensagem lá, né, ou manda um e-mail, que também tá aí abaixo na descrição do vídeo, tá bom? E se você tiver interesse, venha estudar com a gente através do WhatsApp. Deixe uma mensagem também lá no Instagram, certo? Então é isso, meus irmãos. Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.